Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Depois da conexão com Curitiba, chegou a vez do Meio-Dia Paraná, diretamente de Londrina. Muito boa tarde para você. Nesta quarta-feira, com virada no tempo, como previa a meteorologia, e com estragos em várias cidades da nossa região. Vanessa Navarro, boa tarde para você. Que cidades foram mais danificadas, mais atingidas por esse vendaval? Boa tarde para você também, Alberto. Ótima quarta-feira para todos. Pois é, embora chova forte aí em toda a região, inclusive em Londrina, os estragos, os ventos mais fortes parecem ter ficado localizados ali na zona rural, numa área que engloba os municípios de Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, também Cambé e Ibiporã e mais alguns ali ao redor. Tanto que a gente pôde ver vários dos estragos sem se distanciar muito das principais rodovias da região, como as PR 090, 445 e 323. Muitos prejuízos acabaram ficando aí para o pessoal de empresas, então, da zona rural, porque o vento entortou estruturas metálicas, estruturas fortes de silos, né, foram entortadas com a força do vento. A gente também teve destelhamento de barracões com perdas, tanto em locais de armazenamento de grãos, como também em granjas, inclusive com o registro de pelo menos uma, onde vários frangos, podendo chegar a centenas, morreram. O vendaval também comprometeu bastante a rede elétrica na região, porque vários postes, mais de uma centena, caíram ao longo de rodovias. A situação mais crítica a gente registrou ali na PR 090, entre Ibiporã e Sertanópolis. Por ali foram mais de 60 postes de energia elétrica derrubados pelos fortes ventos. Muitos fios ficaram caídos ali às margens, o que exige, então, bastante cuidado de motoristas que passam por essas rodovias, embora nenhuma esteja, neste momento, bloqueada pelas informações que nós temos. Em outras rodovias da região, também houve queda de árvores, a maior parte já retirada, né, na madrugada, e mesmo assim ainda tem muita sujeira, galhos, folhas e lama nas pistas. Em termos de destelhamento de casas, a gente teve um registro mais sério, que foi numa fazenda entre Cambé e Bela Vista do Paraíso. Inclusive, o pessoal teve bastante dificuldade para levar material para cobrir essa casa, justamente porque ali também houve queda de postes e o acesso dos moradores ficou bastante difícil. A gente não tem medições oficiais da velocidade dos ventos pelo CIMEPAR em nenhum desses pequenos municípios, mas a gente tem uma informação bastante importante, né, relevante, que veio para a gente, do pessoal da Embrapa Soja, porque lá eles têm como medir os ventos na unidade da Varta, e olha só, as rajadas chegaram por volta de 2 horas da madrugada a 73 km por hora, então por aí a gente vê por que houve tantos estragos. A gente tem uma entrevista com um representante da Defesa Civil aqui na região, falando um pouco mais sobre isso. Devido à chuva forte, tem bastante barro e lama, né, na pista, principalmente na baixada. Os condutores têm que tomar cuidado, direção defensiva, e sinalizar qualquer movimento brusco e também se vê qualquer situação de perigo, informar a Polícia Rodoviária 198, a Polícia Militar 90, ou o Bombeiro 93, 199. Nós vamos estar atuando o serviço nosso ou solicitando órgãos de apoio para fazer o serviço. Ainda estamos sob um alerta aí da Defesa Civil para temporais, ventania, pode vir mais estrago? A Defesa Civil de madrugada mandou para nós, né, um informativo que tenha previsão de chuva forte em alguns locais, então nós estamos aguardando aí, provavelmente pode ser que ainda tenha mais vento e mais chuva ainda na região nossa. Bom, agora há pouco a Copel divulgou uma nota dizendo o seguinte, que há 111 eletricistas atuando em campo, né, para consertar esses estragos, e mais 70 estão se deslocando de outras regiões para reforçar esse trabalho. Levantamento até agora, né, dos estragos aponta 123 postes quebrados, atingindo então essas cidades que a gente comentou aí, né? A Varta, aqui em Londrina, áreas rurais também de Cambé, Ibiporã, Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis. Copel disse ainda que o CIMEPAR estima que os ventos podem ter chegado até 100 km
por hora. Lembrando que a gente também teve, a gente teve informação agora há pouco de estragos também lá em Cornélio Procópio, já no Norte Pioneiro, onde a água atingiu um posto de saúde na Vila São Pedro. O pessoal também trabalhando por lá porque o atendimento foi comprometido. Então, Alberto, esse meio de semana, essa despedida do inverno está sendo bem complicada para muita gente na região. E a chegada da primavera vai continuar com essas chuvas aí, com essas pancadas, pelo menos por mais alguns dias. Obrigado aí a Vanessa Navarro, que daqui a pouco traz a reportagem completa percorrendo a região. Um carro capotou numa ferrovia hoje em Guarapuava. Segundo os bombeiros, a motorista desviou de um ônibus e caiu em uma ribanceira com 5 metros de altura. O carro foi parar na ferrovia. A passageira teve ferimentos leves e a motorista não se machucou. O trânsito de trens, o tráfego, ficou interrompido por 1 hora. Tivemos acidente também em Londrina. Foi hoje cedo, ali na esquina da Belo Horizonte com a Benjamin Constant. Alberto, por aqui, o motorista que seguia pela rua Belo Horizonte disse que furou a preferencial por não conhecer a região. Ele não teria se atentado às sinalizações na pista e nas placas. O motorista do outro carro, que subia a rua Benjamin, contou que não teve tempo de parar para evitar a colisão. A lateral do veículo que furou a preferencial ficou bem amassada. Por isso, os bombeiros tiveram bastante trabalho para retirar uma das vítimas. Dos 3 ocupantes, 2 ficaram feridos. Quem estava no banco de trás e quem estava no banco do passageiro na frente. A gente teve um pouco de trabalho para abrir a porta do carro, para ter espaço para poder retirar essa vítima, que como ela tinha lesões, provavelmente fratura e suspeita de lesão em coluna, a gente tinha que movimentá-la o mínimo possível. Então foi necessário fazer essa abertura do veículo para retirá-la em segurança. A que estava no banco de trás, ela estava mais tranquila para ser movimentada e a porta do lado oposto do veículo já estava aberta. Então os socorristas tiveram uma facilidade maior para tirar essa vítima. O seu João Batista Santos, de 64 anos, estava no banco da frente. Segundo os socorristas, machucou a coluna, os ombros, o quadril e as pernas, mas estava consciente e conversava na ambulância. A outra vítima, José Carlos Gomes, de 52 anos, fraturou costelas e machucou um dos braços. No outro carro, o motorista e a passageira não se feriram. A Polícia Militar está usando drones para monitorar traficantes. As imagens serão utilizadas depois em processos criminais. Inclusive, já teve prisão com essa nova estratégia de investigação. Mônica Dal, boa tarde para você. Oi, Alberto, muito boa tarde a você, boa tarde também para todos. Neste caso que nós vamos mostrar, que aconteceu no Jardim Tóquio, houve uma prisão graças a essa estratégia de utilizar o drone, justamente para enxergar ações de criminosos do alto. A gente percebe então nessas imagens do drone, este homem que foi preso, ele aparece nas imagens com uma camiseta vermelha, ele corre ali até uma região de casas e consegue pular o muro de uma dessas casas. Depois, ele acessa uma parte do telhado onde ele estava escondendo os entorpecentes. Ele faz essa retirada de uma pequena quantidade e começa então a cometer o tráfico de drogas. Primeiro ele entrega essa droga para uma pessoa que está em um veículo prata. Depois disso, essa pessoa sai. A gente acelerou também um pouco as imagens para que todos consigam ver essa ação. E depois disso ele vai para um segundo carro que estaciona ali naquele local e ele também repassa possivelmente alguns entorpecentes, de acordo com a Polícia Militar. Depois que os policiais conseguiram identificar este homem, eles rapidamente chegaram até ele. E ali, também ainda neste local escondido, os policiais encontraram 56 pedras de crack, 28 pinos de cocaína e 125 porções de maconha. O drone é bastante útil justamente para enxergar essas ações. Esse homem passou por audiência de custódia e vai continuar preso. A prisão dele em flagrante foi convertida para preventiva, Alberto. Que é por tempo indeterminado, está então a polícia usando os drones para monitorar, até porque é um serviço mais barato e sem o barulho, por exemplo, de um helicóptero sobrevoando esses locais suspeitos. Está marcado para amanhã o julgamento do jogador acusado de matar José Danilson, dirigente esportivo de um time de futebol de Rolândia. O Meio-Dia Paraná teve acesso a novas gravações que serão apresentadas aos jurados na tentativa de condenar o jogador. As imagens foram obtidas pelo advogado da família da vítima. Mostram o ex-jogador num mercado minutos antes do crime comprando uma faca.
a mesma que teria sido usada no assassinato. A gravação é mais uma das provas para tentar mostrar que o crime foi premeditado. Em 16 de setembro de 2020, o ex-jogador Vinícius Corsini, então com 22 anos, chegou de bicicleta a uma praça perto de onde estava a vítima. Ele aguardou o momento em que José Danilson se aproxima do próprio carro para atacá-lo e fugir rapidamente. José Danilson, de 58 anos, foi ferido a facadas e acabou morrendo. O jogador foi preso em seguida, confessou o assassinato e alegou sentir ódio de José Danilson, que teria trocado mensagens com sua mãe. Ele já tinha apontado desde o início com relação a tentativas de investida amorosa da vítima para a mãe dele. Diversos depoimentos que confirmaram a existência dessa situação. Em depoimento à justiça, o ex-jogador deu mais detalhes de sua versão. Ele mandando mensagem para minha mãe. Dizendo o quê? O que ele dizia nas mensagens? Você disse que não era muito favorável. Dando ideia nela, falando que ela era bonita, que queria se encontrar com ela. Daí, quarta-feira, eu ia fazer um churrasco em casa, certo? Aí, sendo que minha mãe tinha ido trabalhar, minha mãe acho que foi trabalhar meio-dia e pouco, deu um abraço em mim, falou que ia trabalhar, falou que era para mim ficar em casa. Aí eu fiquei em casa, daí no final da tarde eu fui sair. Fui no mercado, comprei a faca que estava sem faca e ia comprar as carnes daí, que eu ia combinar com os moleques, que tinha combinado já de nós se encontrar. Só que daí, nesse caminho, daí eu peguei, foi quando eu encontrei ele. Só que daí deu um apagão em mim, não me lembro de muita coisa. José Danilson foi vereador e vice-prefeito de Rolândia. Também coordenou o nacional, time da cidade em que jogou Vinícius Corsini. O ex-jogador permanece preso e responde por homicídio qualificado, por meio cruel e sem chance de defesa para a vítima. As penas podem superar os 20 anos de cadeia. No sábado passado, parentes e amigos do dirigente esportivo fizeram um protesto cobrando rigor no julgamento, que deve se estender ao longo de toda a quinta-feira. A defesa do ex-jogador disse que vai apresentar 4 testemunhas na tentativa de atenuar a pena ou até conseguir a absolvição. Já o advogado da família do dirigente esportivo morto indicou 6 testemunhas para serem ouvidas e disse acreditar na condenação do ex-jogador. Estamos na Semana Nacional do Trânsito e hoje tem a tradicional Bênção dos Carros ali no Santuário Eucarístico, na Avenida Madre Leônia. A bênção aqui no Santuário Eucarístico Mariano, na Avenida Madre Leônia. Desde as 7h30 da manhã, motoristas e motociclistas têm feito fila para receber água benta e orações. A tradicional Bênção dos Carros faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito, que este ano tem o tema Juntos Salvamos Vidas. Até às 6 horas da tarde é possível passar por aqui, na Avenida Madre Leônia, 575. Ela fortalece a fé, ela dá mais confiança quando você sai de casa com aquele propósito de ir de encontro às coisas de Deus. Acho que vale a pena para conectar com Deus, com essas forças maiores aí. Só com a benção de Deus para a gente conseguir ter uma tranquilidade no trânsito, né? Então eu acredito que Deus faz a obra e a gente como motorista tem que ter responsabilidade e pedir a bênção em tudo, todos os dias. Já é o 2º ano que eu venho fazer isso daqui, ainda eu carrego uma pulseirinha do ano passado ainda. E sei lá, é um modo de você se sentir mais seguro, né? Este local é sempre escolhido para a ação porque Madre Leônia, que está em processo de beatificação, morreu atropelada num acidente de trânsito. Para os fiéis, ela é como uma intercessora para esse ambiente. Eu era uma pessoa que amava as pessoas, tinha essa atitude de escuta e atenção para os mais necessitados. E é espontâneo nas pessoas pensar, ela perdeu a vida no trânsito, acho que ela é a pessoa mais indicada para rezar por nós diante de Deus e pedir para que nos proteja. A CMTU participa da bênção também conscientizando motoristas sobre a segurança no trânsito. Um acidente, ele pode causar sequelas gravíssimas, tanto para o condutor como pessoas que estão em volta. É importante sair de casa e voltar com saúde e ileso, né? Porque a gente sempre tem os nossos filhos, a esposa, pai, mãe, então a gente tem que cuidar dos outros para que os outros cuidem da gente também. Bênção lá vai até às 6 da tarde.
A RPC Londrina faz aniversário hoje. A nossa TV Coroados, Canal 3, completa 59 anos neste 21 de setembro de 2022. São quase 60 anos de história e parceria com você, nosso telespectador. Londrina não tinha nem 30 anos quando a primeira emissora de TV do interior do Brasil passou a fazer parte da história da cidade e da região. A hoje, a RPC Londrina nasceu como TV Coroados, nome que homenageava os povos indígenas que ocupavam a região e serviram de inspiração para criar o primeiro símbolo da emissora. ZYB 392, TV Coroados, Canal 3 Londrina. Ao longo do tempo, nosso jornalismo dividiu espaço com programas de auditório que marcaram épocas. Tardes e noites colados na TV para ver a tia Lucy. Era um programa bem informal, bem à vontade, bem gostoso, onde eu participava de um lado e a criança de outro lado. O palhaço Picolino. Atenção que nós vamos tocar uma música para vocês. Tá. Foi pelo Canal 3 que Londrina e região acompanharam o desenvolvimento da nossa gente e o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo. Quase 6 décadas depois, tecnologia e modernidade são as nossas marcas. Fazemos parte da história dos nossos telespectadores e temos um lugar cativo na sua casa. Também estamos no seu trabalho, na sua diversão, onde você estiver. Evoluímos sem perder a essência, com informações confiáveis, um jornalismo atraente e que faça diferença na vida das pessoas de Londrina e de toda a região. E assim queremos continuar. Meus parabéns a todos e muito orgulho de fazer parte dessa história da nossa TV Coroados, da RPC Londrina. Agora, 12h30, após os comerciais, os estragos da chuva na nossa região. Dezenas de postes e árvores caíram. Muitos prejuízos também no agronegócio, com silos e máquinas danificados. Agora, 19 graus, muitas nuvens, céu carregado em Londrina e região. Profissionais do setor de enfermagem fazem protestos hoje em várias cidades do Brasil contra a suspensão do piso nacional da categoria. Temos mobilizações também aqui em Londrina. Kathleen Tanan, boa tarde para você. Oi, Alberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. O pessoal aqui em Londrina se concentra em frente ao Teatro Ouro Verde, aqui no Calçadão. Há profissionais da enfermagem, também pessoas que representam um sindicato da categoria. E aqui eles penduraram faixas exigindo o piso nacional de enfermagem, exigindo que a lei se cumpra. Até para a gente entender essa manifestação pelo pagamento, né, desse piso salarial nacional, porque a lei que aumentava o piso foi suspensa por 60 dias por uma liminar do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e essa medida havia sido sancionada em agosto pelo governo federal e o novo valor de R$ 4.750 já deveria ter começado a ser pago. Essa suspensão de 2 meses foi dada, inclusive, para análise das finanças de estados, municípios e órgãos do governo federal para tentar entender as consequências financeiras que os novos salários trariam, segundo o STF. Aqui em Londrina, a gente tem informação até o momento que, apesar da manifestação, não há qualquer problema com relação ao atendimento das pessoas nos hospitais e outras instituições de saúde aqui da cidade. Inclusive, sobre esse assunto, a gente tem entrevista de uma das representantes do setor aqui no estado do Paraná. Olha só. O piso já foi legalizado, né? Já foi sancionado e na hora que os trabalhadores já estavam esperando de receber, os ministros dão essa suspensão, né? Ficou suspenso por 60 dias e agora nesses 60 dias nós temos que mobilizar a população
né? Passando para eles que o trabalhador da saúde não merece somente esse piso, merecia muito e muito mais, porque o que ele faz dentro da vida da pessoa é muito grande. Lá no G1 tem mais informações e imagens também de mobilizações em outras cidades do Paraná. E aqui a gente volta a falar agora do temporal das últimas horas, do vendaval com muitos estragos na região. As nossas equipes foram em busca de informações. Mônica, o que está por trás aí desse vento tão forte em parte do norte do Paraná? Pois é, Alberto, eu estava dando uma olhada aqui nas informações, porque essa primavera que está chegando por aí vai chegar, na verdade, às 10h04 da noite de amanhã. Ela traz normalmente essa umidade, mais chuva para algumas regiões do país, inclusive a nossa. É isso mesmo que vai acontecer aqui na região norte. Bastante chuva, também com períodos de calor, mas normalmente, de acordo com a meteorologia, sempre que haver chuva, também haverá friozinho. A gente tem alguns dados importantes que mostram um pouco a umidade, né, que vem atingindo aqui a nossa cidade. Em agosto, por exemplo, a média esperada pelo CIMEPAR era de 56 milímetros. E essa chuva, né, acabou caindo 124 milímetros. Em setembro, a média histórica esperada de 111 milímetros e já choveu por aqui 71 milímetros. Vamos ouvir mais detalhes a respeito dessa nova estação que está chegando por aí com a meteorologia. A chuva na primavera é caracterizada principalmente com aquelas chuvas fortes, rápidas, com muito vento. É muito comum aquelas tempestades localizadas, né, formado devido ao alto aquecimento e a umidade local, forma aquelas chuvas rápidas e muito fortes. Então é muito perigoso granizo, ventos fortes, tempestades. Isso é muito comum acontecer na primavera, então tem que tomar muito cuidado. E agora você vai conferir a reportagem da Vanessa Navarro e do Alceu Nascimento mostrando as consequências desse temporal do vento forte ao longo da madrugada, com muitos danos em cidades aqui da nossa região. Na PR-090, em Ibiporã, mais de 60 postes caíram dos dois lados da rodovia. Alguns chegaram a entortar ou mesmo quebrar. Fios ficaram caídos na pista. Em alguns pontos, o trânsito foi parcialmente bloqueado. No mesmo trecho, o vento também causou destruição em empresas. Nesta aqui, um silo ficou todo retorcido. Telhas caíram e até um aparelho de ar-condicionado foi derrubado. A poucos metros dali, o teto do barracão de uma empresa de grãos desabou. O vento foi tão forte que uma telha voou e foi parar num silo vizinho. Na PR-323, em Sertanópolis, também houve queda de postes. Árvores caíram e muita sujeira ficou no asfalto. Várias propriedades às margens da PR-445, entre Bela Vista do Paraíso e Cambé, também foram afetadas. Aqui a gente vê a sequência dos estragos. Postes caíram, árvores também foram derrubadas com a força do vento e mais um silo foi parcialmente destruído. A estrutura metálica foi entortada, deixando prejuízos para a cooperativa. Perto dali, uma granja também foi destelhada. Funcionários informaram que uma grande quantidade de frangos morreu no incidente. Centenas de imóveis na região ficaram sem energia elétrica. Este restaurante ficou às escuras. O freezer de sorvetes foi transportado para outro local para evitar mais prejuízo. Estragou, né? Tem que... Acabou a energia. Acabou a energia, vocês não têm perspectiva? Acabou a energia, né? Tem que levar na casa da patroa, né? Agora tem que pegar e levar lá, deixar lá. Reflexos de um temporal que começou de madrugada. Equipes da Defesa Civil da região priorizaram a retirada de árvores que bloquearam rodovias, como esta, na PR-537, perto de Florestópolis. Os condutores têm que tomar cuidado, direção defensiva, aí, sinalizar qualquer movimento brusco aí, e também se vê qualquer situação de perigo, informar a Polícia Rodoviária, 198, a Polícia Militar 90, ou o Bombeiro 93, 199. Nós vamos estar atuando o serviço nosso ou solicitando órgãos de apoio para fazer o serviço. Nesta fazenda, agricultores compraram material para cobrir uma casa que foi destelhada, mas não puderam entrar com as telhas porque postes caíram impedindo o acesso de veículos. Meu pai estava em casa e ele, na hora até ele mandou mensagem para a gente ajudar porque estava alagando a casa. Aí a gente veio, só que ele não conseguiu entrar, aí demorou um pouco.
Mas graças a Deus, ninguém se machucou. Os prejuízos a gente corre atrás e conserta de novo. E vem mais chuva por aí, inclusive nesse momento chove em alguns pontos da nossa região, inclusive aqui em Londrina, chuva fraca pelo menos, a temperatura é de 19 graus. O tempo está instável em todo o Paraná, olha só, nenhuma região com sol nessa quarta-feira e há risco de mais temporais ao longo da tarde, inclusive aqui na região de Londrina. Não vai chover no volume muito alto, mas poderemos ter sim mais vendavais. O tempo segue instável amanhã, na quinta-feira, e até por isso as temperaturas não sobem muito na região, ficando ali em 23, 24 graus. As áreas de instabilidade persistem na quarta e na quinta, mas na sexta-feira o tempo volta a ficar firme e a temperatura cai consideravelmente, mínima de 9 graus na sexta-feira pela manhã, sábado tempo firme também, com mínima de 10 e máxima de 25 graus. Aqui na tela também tenho participações parabenizando a nossa RPC Londrina, TV Coroados, que hoje completa 59 anos. A Heloísa, parabenizo a todos da RPC pelo excelente serviço que nos prestam todos os dias. Eu e minha família não perdemos um só programa. Obrigado por existirem, obrigado vocês aí pelo carinho. A Idalina, parabéns à RPC, nossa melhor emissora. Obrigada por nos mostrar a realidade do dia a dia em várias áreas. Recado aqui também por parte da Deolinda, dando os parabéns à nossa querida RPC, que tanto nos presenteia com tudo o que faz. Me lembro de quando começou, foi um marco de sucesso para a nossa amada Londrina. Que Deus abençoe a todos vocês, principalmente o querido Alberto. Obrigado aí a Deolinda. E por fim, mais um recadinho aqui do Rogério. Parabéns, TV Coroados, RPC Londrina e lindas imagens de arquivo. Se você perdeu essa ou outras reportagens, daqui a pouco dá para rever no Globoplay. E mais uma vez, parabéns a todos que fizeram parte, que fazem, e a vocês, telespectadores da nossa TV Coroados RPC Londrina. Forte abraço, até amanhã! Meio-dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão quadra construtora, próximo ao Arel.